Patrick do Atlético Mineiro pode pintar no Santos? Como andam as tratativas entre São Paulo e Portuguesa por dois jogadores da Lusa? Falo também no vídeo de hoje do canal do Nicola sobre o jogo treino cancelado entre Santos e Corinthians. Novidades importantes sobre o Palmeiras relacionadas a W Torre e também Gabigol. Seleção brasileira não empolga e causa prejuízo à TV Globo. E Daniel Alves, que não conseguiu deixar a prisão na Espanha, ele tá quebrado? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal sem perder tempo. Só quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela dois jogos dessa sexta-feira, sim, ainda dá tempo de você fazer sua fezinha para essa noite. A Argentina é muito favorita contra El Salvador, assim como o Peru diante da Nicarágua. Minha sugestão é de uma aposta dupla para aumentar suas cotações. Já no sábado tem Inglaterra e Brasil. Para mim o Brasil empata ou vence os ingleses. E essa combinação de empate ou vitória do Brasil tá pagando R$ 1,87. E você acredita na seleção brasileira ou tá apostando na Inglaterra? Participe clicando no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet, só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Atlético Mineiro, que enviou o diretor de futebol, Vitor, lá para a Argentina para tentar sacramentar a contratação de Gabriel Milito, o treinador que tem a pretensão, pelo menos da parte do Galo, de ser anunciado e apresentado na segunda-feira. Já João Gomide deve ser anunciado nas próximas horas como novo diretor comercial do Atlético. O Galo estava sem ninguém para essa função desde a saída de Leandro Figueiredo. Vale a lembrança de que o Gomide já trabalhou nessa mesma função no Atlético nos tempos de Daniel Nepomuceno. Bora contar no Vasco que Rodrigo Pelaipe não é mais supervisor de futebol. Ele havia chegado por indicação do Alexandre Matos e entendeu que precisava sair depois da demissão do Matos. Quero acrescentar que o filho do Gary Medel, zagueiro e capitão do Vasco, foi preso no Chile. O menino de 18 anos de idade é acusado de agredir a namorada com socos e pontapés. Já Ronaldo Fenômeno será homenageado com o título de cidadão mineiro pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Para completar o giro de notícias, te atualizou que o Botafogo anunciou o goleiro Raul como seu novo reforço. Ele foi apresentado, mais do que anunciado. O anúncio já havia acontecido. O Raul pertencia ao São Luís e foi comprado por apenas R$40 mil. Bora falar agora sobre o Palmeiras com duas novidades super importantes. A primeira delas, o Verdão conseguiu uma vitória, mais uma, na justiça contra a W Torre. No dia 14, o Palmeiras havia conseguido vencer a W Torre num processo de 2017. É que o Verdão cobra na justiça o repasse de 5% da receita em cada um dos dias de shows. A W Torre ignorou essa cláusula do contrato e hoje, de acordo com o Palmeiras, essa dívida chega a 160 milhões de reais. No último dia 14, como eu contei para vocês, a justiça havia decidido que a construtora precisava apresentar garantias bancárias para fazer o pagamento dessa dívida sob o risco, em caso de não apresentação, de penhora dos seus bens. A W Torre contestou essa decisão e acabou nessa quinta-feira vendo a justiça dizer que ela tem sim que apresentar as garantias bancárias. Se essas garantias não forem apresentadas em poucos dias, o Palmeiras vai ter direito à penhora dos bens da construtora, com quem o Palmeiras tem contrato bastante longo lá na W Torre. Queria contar também que Abel Ferreira disse sim ao interesse do Palmeiras em Gabigol e mais. Ele está super empolgado com a chance de ter o atacante do Flamengo. Quem garante é o Chico Garcia, informação que corrobora com algo que eu venho contando para vocês há alguns dias, de que o Palmeiras monitora e tem a intenção de contratar o Gabigol. Chico Garcia, que é comentarista da TV Bandeirantes, contou em um vídeo seu no YouTube que antes de oficializar esse interesse com o Gabigol, o Palmeiras consultou seu treinador cheio de dedos, até porque o Abel tem fama de tesourar, de cortar, de descartar jogadores com personalidade muito forte. Foi por isso que o Palmeiras acabou não avançando nas contratações do Hulk, do Diego Costa, entre outros. O Abel tem uma preocupação muito grande em relação ao seu vestiário, mas no caso específico do Gabigol, o Abel disse sim para a negociação e afirmou estar empolgado com a chance de comandar o atleta que foi preterido no Flamengo desde a chegada do Tite. Bora falar agora sobre Daniel Alves, que vai passar o final de semana na justiça. Desde essa quinta-feira ele tinha a possibilidade de deixar a prisão
desde que pagasse 1 milhão de euros ou 5 milhões e 400 mil reais de fiança à justiça espanhola. Dessa maneira ele aguardaria as decisões em segunda e terceira instância fora da cadeia. Só que o problema é que o Daniel Alves não conseguiu fazer o pagamento nem nessa quinta, nem nessa sexta-feira. Ele contava com o dinheiro emprestado do pai do Neymar, mas a repercussão foi muito grande e o pai do Neymar, que já havia antecipado 150 mil euros no começo dessa ação, desistiu de pagar esse 1 milhão de euros. O Daniel Alves tem suas contas bloqueadas. É bom dizer que ele não tem problemas financeiros, pelo contrário. O último levantamento indica que o Daniel Alves tem um patrimônio de pelo menos 310 milhões de reais, mas as suas contas estão bloqueadas por causa de um processo aberto pela ex-esposa do Daniel Alves, com quem ele tem 2 filhos. Ela cobra desde o ano passado cerca de 13 milhões de reais do pagamento ou do não pagamento de pensão alimentícia. Em apenas 2 anos acumulou esses 13 milhões de reais. E diante desse cenário, as contas do Daniel Alves estão bloqueadas e ele não consegue fazer esse pagamento de 1 milhão de euros da fiança. Daniel recorreu a uma série de bancos, a maioria dos bancos espanhóis disse não a esse empréstimo, mas a tendência é que na segunda-feira o último banco acabe por oferecer essa grana em condições de juros especiais e bastante altas e o Daniel possa responder ou esperar por novos julgamentos ou novas instâncias em liberdade. Bora falar agora sobre a seleção brasileira. Informação trazida pelo jornalista Gabriel Wacker dá conta de que a Globo tem tido enorme dificuldade em encontrar patrocinadores para os jogos da seleção, não só os amistosos, mas também as eliminatórias para a Copa. São 6 cotas de patrocínio e a Globo tem apenas uma delas vendida no valor de 60 milhões de reais. Você tem alguma ideia do motivo da dificuldade da seleção, ou melhor, da Globo? São 2. Além do péssimo momento da seleção brasileira, que fez a campanha mais vexatória de sua história na temporada de 2023, a percepção do mercado publicitário é de que a seleção brasileira causa pouca empolgação no público. O torcedor comum prefere assistir aos jogos do seu time do que da seleção, exceto em época de Copa do Mundo. E diante desse cenário, a Globo vai encontrando enorme dificuldade em viabilizar do ponto de vista financeiro a exibição das partidas da seleção. Elas estão garantidas, estão confirmadas, a Globo já fez a compra, mas pode acabar tendo prejuízo para exibir os comandados de Dorival Júnior e companhia. Hora de falar sobre a diferença milionária no Flamengo no que diz respeito à aquisição do terreno no gasômetro. Flamengo e Caixa estão em rota de colisão. Negociação para a compra desse terreno hoje é bem complicada. Tudo porque, de acordo com o GE, Rubro-Negro ofereceu 250 milhões de reais pelo terreno onde ele pretende construir seu futuro estádio. A Caixa alega que esse terreno vale no mínimo 400 milhões de reais. Estamos falando de uma diferença de 150 milhões de reais, o que parece hoje algo bastante difícil de ser superado. Ainda que o Flamengo ceda um pouco e a Caixa ceda um pouco, a diferença vai seguir bastante significativa. Para piorar, há um outro problema além desse financeiro. É que a Prefeitura do Rio de Janeiro, ou parte da Prefeitura, é contrária à construção do estádio nessa região do gasômetro no centro do Rio de Janeiro. São 2 os principais motivos. O trânsito, que se tornaria ainda pior numa região que já é meio caótica, imagina, com a presença de um estádio para 75 mil pessoas, além do terreno arenoso. Então o Flamengo vai precisar desenrolar essas 2 situações, da liberação com a Prefeitura e dessa diferença de 150 milhões de reais com a Caixa, para que o estádio possa avançar nesse terreno no gasômetro. Bora falar agora sobre o São Paulo, que avançou na contratação de 2 atletas da Lusa, formação que você soube com exclusividade por aqui, o atacante Maceió e o lateral direito Thales, ambos com 20 anos de idade, revelados na base da Lusa, que terminaram o Campeonato Paulista como titulares, podem pintar no São Paulo numa espécie de parceria que o presidente são paulino Júlio Casares está estabelecendo com o presidente da Portuguesa, o Antônio Carlos Castanheira. É possível, inclusive, que o Maceió e o Thales nem cheguem para o time profissional. Eles sejam utilizados no time sub-20 do São Paulo e, se aprovados, ganhariam experiência no time de cima. Em troca, a Portuguesa, além de uma compensação financeira, deve ter ajuda para a contratação de atletas do próprio São Paulo em 2025 para a disputa da Série A1 do Paulista e também para a Série D do Campeonato Brasileiro. Júlio Casares tem a ideia de ajudar a Portuguesa já há algum tempo. Estava mais complicado sem que a Portuguesa tivesse uma divisão nacional para disputar. Agora, com a classificação da Portuguesa para a 4ª divisão no ano que vem, essa chance certamente aumenta. Casares e Castanheira têm conversado com enorme frequência e a tendência é que essa parceria possa render frutos, especialmente para a Lusa, num futuro não tão distante. Bora falar agora sobre o jogo treino entre Corinthians e Santos que aconteceria nessa sexta. A partida foi cancelada.
Tudo porque o Corinthians não conseguiu chegar à Vila Belmiro. O Timão chegou a sair do seu CT, entrou na estrada, via Anchieta, mas diante de um engarrafamento um engarrafamento pesado de muitos e muitos quilômetros, o Corinthians se viu obrigado a voltar ao CT Joaquim Grava e avisou por telefone ao Santos que não chegaria a tempo para a realização desse jogo-treino. Partida que aconteceria com 4 tempos de 30 para que o Carille e o Antônio Oliveira pudessem tirar uma série de conclusões. Não há data para um novo jogo, difícil que aconteça nesse sábado, até porque o Santos tem a preocupação em relação à partida semifinal do Campeonato Paulista, jogo marcado para a próxima quarta-feira. Inicialmente esse jogo treino entre Corinthians e Santos aconteceria no sábado. O Carille pediu para que antecipasse para sexta, preocupado com o tempo de recuperação até quarta-feira. Aguardemos cenas dos próximos capítulos para ver se o Santos topa fazer o jogo no sábado. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Corinthians também teve prejudicado o seu treino de hoje, né? Ele não conseguiu enfrentar o Santos e também teve boa parte do dia perdido na estrada. Houve um acidente grave na Anchieta, causando um congestionamento intenso. Para arrematar o vídeo, preciso falar sobre o meio atacante Patrick, aquele mesmo ex-internacional, São Paulo, que hoje pertence ao Atlético Mineiro, está fora dos planos do Galo. Pelo menos estava enquanto o técnico era o Luiz Felipe Scolari. Surgiu nas últimas horas a notícia de que Patrick interessa ao Santos. Confesso que fiquei surpreso, até porque o Patrick ganha lá no Atlético 800 mil reais por mês, enquanto o teto salarial no Santos gira na casa dos 300 mil mensais. Procurei uma pessoa muito próxima ao Patrick para saber se de fato essas negociações existiam e se a chance de acordo era grande. A pessoa me contou que o Santos, pouco depois de ser rebaixado, consultou a situação do Patrick. Morreu aí. No início do ano, assim que o Carille foi apresentado, houve mais um contato de leve e as coisas não avançaram, não houve contato recente de dirigentes do Santos com o staff do jogador. Para piorar, o Atlético também não demonstra tanta intenção de facilitar a saída do jogador. Mais recentemente, o Fluminense e o Vasco sondaram o Atlético com o objetivo de contratá-lo e ouviram do dirigente atleticano, no caso do Rodrigo Caetano, que ainda era o diretor de futebol, um pedido de 15 milhões de reais ou algo na casa dos 3 milhões de dólares. O Fluminense e o Vasco desistiram na hora e o Patrick acabou por permanecer no clube. Tô atrás de mais novidades envolvendo o Patrick, qualquer coisa conto pra vocês. Combinado? Esqueça de deixar like e se inscrever no canal, nos encontramos mais tarde, tem live do Nicola. Abraço, tchau!